Regras de produtos notáveis. Vamos lá, gente. Bom, o que são produtos notáveis? São essas estruturas aqui, certo? Aqui nós temos três tipos deles. Essa primeira pode ser transformada nisso daqui. Então, produtos notáveis são a transformação, né? Você vê aqui uma soma de dois fatores elevado ao quadrado, que dá esse trinômio aqui, A2 mais 2AB mais B2. Produtos notáveis. A gente tem aqui um exemplo com x mais 4. Seguindo a regra daqui de cima, a gente vai pegar o primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é o x e o 4, mais o quadrado do segundo, que é o 4. Então, x ao quadrado mais 8x mais 16. Isso quer dizer que esse quadrado da soma se transforma nesse trinômio aqui. Isto é um trinômio do segundo grau. Não é uma equação de segundo grau, tá, gente? É um trinômio. Da mesma forma, quando for com o sinal de subtrair, a única coisa que muda é o sinal do termo do meio apenas. Esse aqui não muda, tá, gente? Então, como é que fica isso? Seguindo a regra, quadrado do primeiro, no caso aqui com y menos 3, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 3. Certo? Mais o b ao quadrado, que no caso aqui é o 3. 3 ao quadrado. Ficando y ao quadrado menos 6y mais 9. Agora, esse terceiro caso, ele é um produto, uma multiplicação de uma soma por uma diferença. Ele dá isso aqui, uma diferença de dois quadrados. Aplicando aqui, a gente tem x mais 4, x menos 4. A mais b é menos b. Como é que fica? Fica o quadrado do primeiro, que no caso é o x, certo? Ele aparece primeiro nos dois produtos, então ele vai ser x ao quadrado menos o segundo, que é 4. Certo? Então vai ser assim. E isso será x ao quadrado menos 16. São as principais regras de produtos notáveis. Nós temos outras, mas essas são as mais usadas, tá, gente? Regras de fatoração. Bom, a fatoração é a operação inversa dos produtos notáveis. Aqui você tem um trinômio que se transforma num quadrado da soma. Os produtos notáveis é o contrário, né, gente? Então aqui a gente tem um trinômio que a gente vai voltar para essa estrutura aqui. Você repara aqui, o primeiro termo, tá ao quadrado, é que ele aparece sem quadrado, ou seja, a raiz. A raiz de x ao quadrado é x. O segundo termo, b, é o último aqui ao quadrado, que é esse aqui. 64 dá 8. Como aqui é mais, aqui fica mais. E coloca o quadrado. Aí você vai me perguntar, para que serve então esse termo do meio? Só para você conferir, tá? Esse termo do meio tem que ser duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Vamos aqui, é x e 8. 2 vezes x vezes 8 dá 16x, tá certinho. Então essa aqui é a resposta. Aqui a gente tem embaixo, a gente tem a mesma coisa, só que com sinal negativo. Vamos agir da mesma forma, certo? Igual. O primeiro termo é a raiz desse cara, x. O segundo termo, b, é a raiz desse cara, 25, que dá 5 quadrado. Se aqui é menos, aqui será menos. Vamos conferir agora esse termo do meio, que é menos 10x. Tem que ser 2 vezes o x vezes o menos 5, né, gente? 2 vezes o x vezes o menos 5 dá quanto? Menos 10x, que confere com o termo do meio. Então, isso aqui realmente é a resposta do trinômio. Ah, e se eu não conferir? Então, a fatoração do trinômio não é assim, é de outra forma. Outro caso aqui, que é a diferença de quadrados, certo? Isso é a diferença de quadrados que é transformada no produto da soma pela diferença.
Então, como é que fica? São dois parênteses iguais, gente. Aqui fica o A, que é a raiz do A2, raiz do x2, x. E aqui fica o B, que é a raiz de 25, 5. Isso acontece nos dois. Só que um é mais e o outro é menos. Simples assim. Agora, o fator comum em evidência. O que é o fator comum em evidência? É você ter trinômios, binômios, polinômios. Não precisa ser necessariamente com 3 termos, pode ser com a quantidade de termos que for. Contanto que você tenha uma coisa que se repete em todos eles. Todos. Essa coisa que repete, você coloca aqui, que a gente chama de fator comum em evidência. Tudo que sobra vai ficar dentro de um parêntese depois. Repara que o primeiro termo é AX. Se você botou o X aqui fora, então sobra A para o parêntese. O segundo termo é BX. Se você botou o X aqui fora, então sobra B para dentro do parênteses. O terceiro termo é CX, certo? Se você botou o X do lado de fora, sobra C. Repare que se você multiplicar o X por A, por B e por C, ele vai voltar a ser o que era antes. Então, essa aqui é a resposta do fator comum em evidência. Certo, gente? Vou apagar que isso aqui ficou muito feio. Bom, agora vamos fazer isso aqui para um exemplo aqui embaixo, né? Você tem isso aqui, xy ao quadrado, 2xy e 3x. O que tem nos três? Está vendo aqui, ó? O x e o x. Nem sempre é número, às vezes também é letra, tá, gente? Vamos colocar então esse x para fora. Primeiro termo, xy ao quadrado. Se eu coloquei o x para fora, o que sobra para dentro do parênteses? Y ao quadrado. Segundo termo, mais 2xy. Se eu coloquei o x para fora, o que sobra para dentro do parênteses? 2y. Terceiro termo, mais 3x. Se eu coloquei o x para fora, sobra o 3. Pronto, aí está a nossa faturação por fator comum em evidência. Agora vamos aqui ao agrupamento. O agrupamento ele é um pouco mais complexo, né, porque ele tem que ter fatores comuns, não em todos. Repara que você não tem nada que repita nos 4. Aí o que você vai fazer? Você vai perceber que aqui, nesses dois primeiros tem o x, e nos dois últimos tem o y. Então você vai fazer aquela faturação pelo fator comum em evidência 2 vezes. Primeiro para os dois últimos, depois para os dois primeiros. Aqui os dois primeiros você tem x, está aqui. O que sobra? Sobra o a e sobra o b, dentro do parênteses, está aqui. Beleza. No segundo, tem o y que repete nos dois. Então você vai colocar esse y do lado de fora. O que sobra? O a e o b de novo. E tem que ser, tá, gente? Isso tem que ser igual a isso. Se não me der igual, está errado o que você fez ou não é faturação por agrupamento. O que a gente faz? Segundo passo, a gente vai pegar esse termo que repetiu nos dois e vai colocar aqui, como se estivesse colocando evidência de novo. O que sobra no primeiro, tirando o A mais B que você botou para fora? Sobra o X. O que sobra no segundo, tirando o A mais B que você botou para fora? Sobra o Y. E assim fica a faturação por agrupamento. Certo, gente? Bom, vamos agora fazer um exemplo aqui embaixo. Bom, os dois primeiros termos. Nem sempre pode ser os dois primeiros. A gente pode fazer o primeiro com o terceiro. Você repara que o primeiro e o terceiro tem x. Mas eu vou fazer com os dois primeiros porque tem esse 8 também aqui que repete. Entendeu? O 8 repete e o z repete nos dois. Então vamos colocar o 8 e o z em evidência. O termo é 8xz. Se você já colocou 8z para fora, sobra x para dentro, mais o termo é 8yz. Se você botou 8z para fora, sobra y, mais desses dois aqui. Você tem o quê? Você tem o 3 que repete, certo? Então vamos colocar o 3 para fora. No primeiro termo, 3x, você já botou o 3 para fora, sobra x.
No segundo termo você tem 3y, já colocou o 3 para fora, sobra y. Reparem que esse termo ficou igual. Tem que ficar igual. Se não ficar igual, não é faturação por agrupamento ou você fez alguma coisa errada. Tem que voltar e procurar o erro. Vamos colocar de novo em evidência esse x mais y, porque foi o que repetiu nos dois. E vamos fazer uma multiplicação e colocar dentro do próximo parênteses as coisas que ficaram do lado de fora. 8z mais 3. Pronto. Está aí nossa faturação por agrupamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço.